Amém. Se for para Jesus, você pode aplaudir mais forte. Inspira com glória, com aleluia. Eu tenho a certeza que Deus vai continuar nos edificando. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Tem muita gente para pouca paz. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória, receba essa paz, essa graça. Queridos, é motivo de muita alegria. Eita, que essa Bíblia quer me envergonhar. Peraí. Jesus, amém. Parou aqui. Está nova, então ainda tem que... Amém. Cumprimento a todos novamente com a paz do Senhor. Amém. Queridos, é motivo de muita alegria estar nessa noite com a amada igreja, mais uma vez podendo adorar o Senhor junto com vocês. Estava ali no meu cantinho, falei para a pastora, deixa eu subir antes que a missionária me pega, né? Glória a Deus, bênção de Deus. Eu tenho a certeza que para esta noite o Senhor tem preparado algo para mim, para você. Você acredita? Diga amém. Diga graças a Deus. Queridos, eu confesso que quando eu estava ali, eu estava bem cansada. Aí Deus tomou uma missionária para falar que precisamos entregar. E eu olhei para essa irmã linda aqui que está aqui na frente. Irmão, que isso? Eu preciso levar ela um dia lá na igreja. Ela precisa ensinar, pastor, aquele povo a adorar. Essa mulher sozinha, ela adora por todo mundo. Eu olhei e falei, Jesus, quando o Julião, ela fazia até uns passos, umas coreografias. Não sei que Deus deu aqui para ela na hora. Eu falei, Jesus, que coisa linda. Mãe, que Deus te abençoe. Continue te usando assim, né? Nós precisamos entregar o melhor ao Senhor a cada dia. E sabemos que é isso que o nosso Deus quer. Amém? Agradeço a vida dos pastores dessa casa. Que o Senhor continue abençoando e honrando esse ministério. Queridos, 2 Timóteo, capítulo de número 1. O versículo, o tema desta campanha é o 6. Por gentileza, pode soltar o fundo para mim, por favor? Deus te abençoe, querido. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em... Completa aí comigo. Revives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Vou ler aqui em Atos, agora, em Atos 9. Você que tiver com a sua Bíblia aberta, vamos ler juntos. Atos, capítulo de número 9. O versículo de número 3, que diz: Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem és o Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém? A igreja pode assentar. Glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Bênção. Só aumenta mais um pouquinho o fundo, só para me ouvir. Um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Deus te abençoe. Acredito que durante estes dias de campanha o Senhor tem falado muito acerca desse tema, acerca desta carta de 2 Timóteo. E quando eu estava na minha casa, eu pedi ao Senhor que o Senhor me revelasse a sua palavra para a noite deste dia. Sabemos que para cada dia o Senhor tem algo preparado para mim e para você. Ele tem as suas maneiras de se comunicar conosco. Povo santo, escolhido, filhos chamados. E quando eu estava na minha casa, pastor, interessante é que o Senhor falava de pessoas que estão desanimadas, que estão enfraquecidas. Hoje nós vemos, quando nós lançamos para a igreja, eu digo a igreja, eu digo em todo, a igreja de Cristo nos dias de hoje na terra, quando nós dizemos vamos fazer um dia de oração, um culto de oração, uma segunda de oração, são poucos que vêm. Sempre é Tiago e João, ou Pedro, Tiago e João. Sempre dá para contar no dedo quem participa da oração. E nós estamos enfrentando um tempo, escuta aqui, preste atenção.
Estamos passando por um período, um tempo em que a igreja, em que nós, homens e mulheres de Deus, chamados e convocados para uma grande obra, uma grande missão a qual o Senhor nos chamou, estamos passando por um momento de fragilidade. Qual é esse? Desânimo, falta de fé. Estamos nos sentindo fracos. Entramos e saímos de culto, mas nos encontramos desanimados. Mas como isso, pastora? Eu venho para o culto todo dia, eu sempre estou na igreja, participo de todas as atividades que o pastor tem lançado na igreja. Mas por que essa mensagem que eu estou desanimado? Nós nos desanimamos quando não fazemos aquilo que Deus convocou para que nós viemos fazer. O texto vai dizer que o apóstolo Paulo vai escrever uma carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, você precisa reconhecer que o Espírito de Deus habita em você, e que em ti há um dom. Dom é diferente de talento, querido. Talento muitos podem ter, mas dom só Deus pode dar, pastor. Tem gente que nunca pegou um instrumento para tocar, mas quando pega um violão, sabe uma nota, sabe fazer um acorde. Aí você olha e você diz: mas como isso? Estudou? Não, é dom de Deus. Aleluia. Tem pessoas que conseguem pegar um instrumento, olhar pelo vídeo, aprender. Tem pessoas que mal leem a Bíblia, mas quando pega para dar uma salvação, não sei o que acontece, mas Deus capacita, derrama o seu graça. Aí você olha: meu Deus, o que está acontecendo? Nunca foi para uma EBD, um curso de teologia, mas quando o Espírito Santo de Deus toma a boca dele, toma a boca dela, Deus capacita. Porque Deus nos confia alguns dons das nossas vidas. E o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, dizendo para Timóteo não se enfraquecer. Por quê? Porque ele sabia que aquela responsabilidade de Timóteo era grande demais. A responsabilidade que Timóteo tinha era a responsabilidade que o pastor hoje tem, de cuidar de um povo, de ensinar. É difícil, pastor? Sim ou não? Muito. Você fala A, o povo entende B. Você diz: é por aqui, o povo está indo por ali. Aí eu não entendo quando o Senhor ele vai dizer como é o bom pastor, como ele trata algumas ovelhas. Tem momentos que o pastor ele pega a ovelha. Eu estou indo direcionado ao que o Espírito Santo de Deus tem falado para mim e para você nessa noite, amém? Amém. O pastor, quando ele vê que a ovelha está tomando alguns caminhos, se você estudar e procurar saber, você vai ver que o pastor ele pega o cajado, ele dá uma cajadada bem na perninha da ovelha. Pum! Sabe por que ele bate na perna da ovelha? Para a ovelha ficar manca. Porque se o pastor não tiver aquela ovelha perto dele, aquela ovelha sai do aprisco, sai do meio das outras ovelhas. Tem momento que o pastor tem que pegar o cajado e bater na perninha da ovelha. E o verdadeiro e o mais exclusivo e o importante pastor desta casa está aqui dizendo: tem algumas ovelhas que eu vou precisar bater um pouquinho na perna, porque está querendo ir para longe demais. O rebanho está aqui, a ovelha quer ir para longe. O pastor também, ele pega o óleo e derrama sobre a cabeça da ovelha. Por quê? Pergunta para mim por quê? Por quê? Ah, se todo mundo perguntar, eu vou falar. Pergunta de novo. Por quê? Ele derrama o óleo sobre a cabeça da ovelha para livrar a ovelha de comichões, alguns bichinhos que ficam entrando dentro do ouvido da ovelha e fazendo uns barulhinhos tão irritantes que a ovelha não suporta tanto barulho, e ela começa e ela sai bater na cabeça de um lado para o outro, e ela começa a procurar rocha. Por quê? Porque ela precisa bater o crânio dela, a cabeça dela, porque ela não suporta aquela tormenta na cabeça dela, no ouvido dela. E quando a ovelha ela vem, ela bate a cabeça de encontro a uma rocha, o seu crânio estoura. Então o bom pastor, sabendo disso, ele derrama o óleo sobre a cabeça dela. Sabe o que eu aprendo com isso? O pastor está protegendo a ovelha de algumas conversas que não edificam, trazendo para os dias de hoje. É muito
muita gente querendo ouvir vozes aleatórias e não está ouvindo a voz do verdadeiro pastor. E o Senhor está dizendo: eu preciso alinhar o propósito que eu tenho contigo, porque é céu e terra, querido. Aleluia! Glória a Deus! E o pastor, ele cuida da ovelha, ele limpa ela, ele trata ela, ele cuida. Tem um vale chamado, em Salmos, o vale de sombra de morte. Já ouviu? Esse vale, sabe como que é que o pastor passava com a ovelhinha? Ele pega a ovelha no colo, porque é um lugar estreito para passar. Então ele pega a ovelha e ele vai passando. Por quê? Porque se a ovelha passar sozinha, ela cai lá embaixo e ela morre. O texto agora vai nos mostrar que Paulo, ele está preocupado com Timóteo. Por quê? Porque ainda é jovem e precisa ter cuidado com aquele jovem. Sabemos que Timóteo cresceu em um lar cristão, com uma mãe, com uma avó que professava a mesma fé. O apóstolo Paulo olha e vê que aquele jovem é um jovem especial, é um jovem dedicado, é um jovem que persevera na fé. Só que um dia o apóstolo Paulo, preso, vai precisar escrever. Por quê? Porque Timóteo precisa ser animado e lembrar para ele que o Espírito de Deus ainda habita nele. Ele vai dizer que ele precisa despertar. Por que despertar? Porque ele tem, mas ainda não entendeu que ele tem. Tem muita gente que carrega a presença de Deus, fala no nome de Jesus, mas quando o demônio bate lá na tua porta, você é o primeiro a correr. E o Senhor Jesus me trouxe aqui, te trouxe aqui para te dizer: ei filha, ei filho, pega o que eu te dei. Eu te entreguei dom, eu te chamei. O Senhor, ele requer mais de mim, de você. Ah, mas o que, pastor? Vai servir água, vai limpar o chão, mas faça alguma coisa, porque o Senhor te chamou para uma grande obra. Nós precisamos entender que o nosso Senhor nos chamou e nos convocou, e nesta noite ele está dizendo: desperta. Desperta o que há em ti. Ou seja, Deus já te entregou, já está em mim e em você. Nós estamos vivendo um tempo, pastor, está tão difícil, pastor, meu Deus. Por isso que eu quero levar a irmã lá na igreja, para ver se a irmã ajuda lá. Não sei, né, pastor? Vai saber se uns morrem lá, ela não, pulando lá, não ressuscita, não se levanta, né? É pela fé, tudo é pela fé. Mas estamos vivendo num tempo que foi a missionária, ela falou de uma maneira, até parece dura, mas não é. Nós entramos e saímos de culto e parece que o culto é feito para nós. Parece que o pastor tem que vir para fazer um culto para nós e nós vamos examinar se é bom ou se não é. Se a mensagem foi boa, de 10 a 5, eu vou dar 3 aí, tá bom, o culto foi bom, a vovó, a irmã errou lá. O culto não é para mim, não é para você, o culto é para Deus. Nós precisamos entender que nós viemos para entregar, não para levar nada não. Esse negócio, você vai levar, você vai, toma isso aí, recebe isso aí, não! Nós precisamos entender que nós viemos aqui para entregar o nosso melhor. Como? Eu posso passar o dia inteirinho fazendo qualquer coisa, mas o meu melhor está reservado para o meu Senhor. Nós aprendemos com aquela mulher que ela tinha um perfume do mais caro, uma essência cara, e ela dizia: eu vou derramar os pés dele. Por quê? Porque é tudo que eu tenho, é tudo que eu tenho é de melhor. Meu Deus. Tem muita gente que prega dizendo que era o resto, que era, não, era o melhor, era tudo que ela tinha. Eu vou entregar, vou derramar até a última gota. Mas tem muita gente que tem a visão de Judas, dizendo: pra que isso? Não faz isso aí não. Entrega para os pobres, vende para alguém e dá para os pobres. Mas ela disse: não, esse momento que eu tenho com o meu Senhor, eu não posso perder a oportunidade. E eu preciso entregar tudo o que eu vim deixar aos pés dele. O Senhor está dizendo para mim e para você: para de ser Marta, querida. Para de ser Marta, querido. O Senhor está dizendo: seja como Maria. Escolha a melhor parte, está aos pés de Jesus. É dele que traz sustento para mim, para a tua vida, para você continuar. O apóstolo Paulo vai dizer que Timóteo, ele tem o Espírito de Deus, e é um Espírito que não
Espírito que nos faz ser ousados, que nos traz autoridade e poder. Glória a Deus. Quando Davi ele recebe a unção dentro de casa, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou naquele momento de Davi. E o mesmo Espírito que se apoderou de Timóteo. Davi está no campo de batalha, Golias está se levantando quantos dias? 1, 2, 40 dias e 40 noites. E todo mundo está com medo, covarde. Meu Deus. E o Senhor está dizendo: chega de ser covarde e medroso, porque Deus não tem nada com covarde e medroso. Saul tinha coroa, mas era covarde. Tinha trono, mas era covarde. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não basta ter um bom estudo, ter uma ótima dicção, falar bem, falar bonito, cantar bonito, mas ser covarde. Meu Deus. Quando chegar no momento de você se posicionar e falar: epa, peraí, quem é ele para falar contra o Deus vivo de Israel? Quem é esse demônio para falar contra o Deus a qual eu sirvo? Não sei o pastor, mas o que tem de crente, pastor, que manda mensagem dizendo: eu vi um vulto lá na minha casa, eu fiquei com medo. As panelas estavam lá balançando. Não estou acreditando nisso. O copo que... Jesus. Eu estou vendo uns negócios assim, meu filho. O Senhor te deu espírito de ousadia, de autoridade. A Bíblia vai dizer que quando Davi recebe o Espírito de Deus que se apoderou dele naquele momento, Davi foi para uma missão, levar apenas o mantimento para a guerra para a gente covarde. E Deus preparou um cenário para mudar a história de Davi. Davi olha e ele vê um monte de homens com roupas preparadas para uma guerra, mas que não saem para a guerra. É muita gente que tem armadura, tem tudo para ir para a guerra, mas não vai porque é covarde. Está com medo. E Davi não, Davi diz assim: quem é ele para se levantar contra o Deus vivo de Israel? Agora imagina comigo um rei com medo de um gigante, 40 dias. E Davi, sabe por quê? Porque quem não tem o Espírito de Deus é covarde. Quando o Espírito de Deus se apodera de Davi, o Espírito de Deus saiu de Saul. E agora o Espírito vai atormentá-lo. Tem gente que prega dizendo que o Espírito que enviou foi o diabo. Não foi. Foi o próprio Deus. Porque para homem e para mulher covarde tem sempre um espírito para te atormentar. E às vezes é enviado por Deus. Tem prova que você passa, tem luta que você passa, e o Senhor está dizendo: eu permito, para ver se você acorda para a vida e se levanta. Porque eu te chamei para uma grande obra. Porque a milícia, a guerra está aí. E tem situações que Deus permite passarmos para ver se desperta, para ver se acorda, para ver se entende que o que Deus te entregou não é para ficar escondido ou parado. Nós geramos ovelha, ovelha gera ovelha. Diga: ovelha gera ovelha. Gera ovelha. Aleluia. Glória a Deus. Eu leio e eu disse: que lindo, sabe por quê? Porque Timóteo dava testemunho de Deus na vida dele. Eu imagino Timóteo passando por todas as lutas que todo líder, toda pessoa que cuida de um departamento, de um ministério, seja qual for, mas Timóteo dava ainda testemunho de quem ele era em Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer que ele está preso, mas ainda assim a oração dele não parou pela vida de Timóteo.
Ele poderia usar de desculpa e dizer: eu estou preso, não posso. Mas a oração desliga o homem na terra e conecta o homem no céu. A Bíblia vai dizer que Pedro está preso e a igreja está em oração. A igreja está em oração. A igreja não cessou a oração. Pedro está preso, imagina comigo ele dizendo: eu vou morrer agora. Só que Pedro foi transformado por Jesus, porque Jesus um dia prometeu, disse: Pedro, quando tu se converter, fortalecerá os teus irmãos. Eu imagino Pedro dizendo: agora que eu estou preso, eu posso morrer de qualquer jeito, que agora eu sei quem eu sou, para onde eu vou, e que o Senhor me espera. Só que a igreja não desistia de orar. Pedro está na prisão e a igreja está em oração. Pedro está preso dentro de um cárcere, amarrado, com um monte de fechaduras, correntes. Só que a igreja está desligada da terra e conectada no que é do céu, dizendo: Senhor, envia um anjo lá e tira Pedro da prisão. Faz alguma coisa, manda um anjo lá. A igreja não vê, mas ora. E Pedro na prisão, o anjo vai dizer: levanta daí, vambora. E as prisões começaram a se abrir. Aleluia, Deus. O interessante é que a igreja, orando por Pedro, quando vão atender a porta até se assusta. Por quê? Porque às vezes nós oramos, colocamos a nossa fé em oração, depositamos a nossa confiança em Deus e às vezes nós nem acreditamos naquilo que oramos. Não é o caso da igreja, mas para você entender, a igreja ora, mas se surpreende com a rapidez e a velocidade da resposta da oração. Você sabia que a oração na tua casa é diferente da oração na igreja? O que te fortalece, te encoraja, te dá ousadia, a autoridade é você estar orando entre os seus irmãos. O corpo só se movimenta se todos estiverem em plena concordância. E o cabeça da igreja da ordem, quem é o cabeça? Jesus. Mas se o corpo não estiver em total equilíbrio, em concordância, como isso? Não adianta você estar orando para ir para o lado leste e o pastor está indo para o sul. Ou nós entramos em concordância, ou a igreja não cresce, não desenvolve, não floresce. Estamos vivendo em um tempo que ouvir a liderança, assim como o apóstolo Paulo falando com Timóteo, parece que a gente como líder fala demais para o liderado. Parece que o liderado já sabe de tudo, sendo que o próprio líder ainda não sabe de tudo. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, o que você tem passado, eu passei. Eu sei, Timóteo, que tem dias que não é fáceis, mas desperta o dom que há em ti. Se lembra que o Espírito de Deus habita em você. Tem momentos que Deus precisa romper alguns cordões umbilicais espirituais na minha e na tua vida. Tem momentos que Deus precisa te tirar do convívio de algumas pessoas, quebrar vínculos e alianças que não te edifica, mas te esmorece. E o Senhor está dizendo para mim e para você que a partir desta noite Ele vai limpar o teu caminho, vai endireitar algumas coisas na tua vida. Quem sabe você está dizendo: mas não vou entender nada, como assim? Não quero brigar com ninguém. O Senhor está dizendo: não vai precisar brigar com ninguém, falar nada. O Senhor está dizendo: eu vou tirar porque é necessário para o crescimento. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele tinha um grande amor por Timóteo. Ele sabia que ele era um jovem diferente. Ele vai dizer que a fé dele não era uma fé forçada.
Não é alguém que parece ter e não ter, ele tem. E o apóstolo Paulo está identificando que aquele jovem é um jovem diferente, porque a sua fé não é uma fé forçada. Timóteo não buscava porque a avó obrigava ele a buscar, ou porque a mãe o obrigava, não. Ele queria seguir o caminho de fé que a mãe e a avó seguia por amor. Enquanto eu estava ali, eu vi alguns jovens, crianças chegando, diz que lindo, né? Porque é tão lindo ver jovens na igreja, crianças. Eu imagino assim também o apóstolo Paulo olhando e vendo que era um jovem dedicado às coisas e à obra de Deus. Só que como todo homem, toda mulher, chega um momento que nós nos cansamos, ficamos desanimados, a gente fica triste. Todos nós passamos por momentos naturais, como seres humanos, que olhamos dizendo, estou cansado, estou desanimado, não tenho força para mais nada. Eu quero te lembrar que existe um Deus que ainda te ouve em secreto. E Ele nos convoca a orar. A oração é o meio que o Senhor usou para restaurar e fortalecer a minha e a tua vida. Em João 15 ele vai dizer, eu sou a videira e vós sois o ramo. Se não tiver nele, querido, não tem nutriente, não tem nada, não tem suprimento para você caminhar, não adianta. Estamos vivendo um tempo que parece que a oração deixou de ser algo importante. A comunicação com Deus. Hoje nós vamos em oração. Missionário, eu fico triste. Você conta quantos tem na oração. Aí você faz o evento, volta a igreja. Congresso, todo mundo. Você fala, não, você até chama alguns mesmo de visitante. Visitante não, é daqui mesmo, não, voltou. Até quem não vinha vem. Parece que é visitante, mas não é, que vem só uma vez por ano. Ou nos congressos. Aí nós vemos um povo que está fraco, oprimido. Mas por quê? Porque mal ora. Acha que isso é uma obrigação de missionário. Pastor, eu não sou diácono, não sou nada disso aí. Eu não preciso orar. Sendo que a oração é importante, é o alimento mais importante para mim e para você não se sentir fraco no dia da luta e da aprovação. Esses dias eu estava lendo, eu disse até para alguma mulher no meio da igreja, acho que foi para mim, da evangelista Eudes. Eu disse para ela que Deus sempre coloca uma penina no nosso caminho para mudar algumas áreas da nossa vida, para mudar alguns comportamentos. Por quê? Porque a Ana ia todo ano no templo, mas todo ano ela entrava e saía e estava do mesmo jeito. Estava seca. Deus fechou a madre dela e nada acontecia na vida dela. Entrava, saía, ia, voltava, chorava. Quem conhece um crente que só chora? Tem gente que só chora. Eu falo, meu Deus! Tem agora aquele tu és o quem a minha alma esperou, não é? A fonte da... Tem gente que parece uma fonte, só chora. Não é errado chorar, precisamos nos aquebrantar diante de Deus. Mas Ana chorava e não tomava atitude, não mudava a oração. Tem crente que faz uma oração que se tornou reza. Dobra os joelhos, soberano Deus e eterno Pai. Nada contra que eu oro assim também. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, eu quero... Jesus, eu quero orar por fulano, por Beltrano. Aí continua do mesmo jeito, a oração virou uma reza. Aí a oração termina, tem hora que na igreja que ora assim, eu falo, meu Deus, não é possível não, que decorou certinho a oração. Virou uma reza mesmo. Jesus, eu falo, meu Deus. Aí eu fico até esperando, a gente fica aqui, tá vindo, né? Prestando atenção na oração. Eu falo, Jesus amado, como pode? Ou quando vamos orar, dormindo, você está abençoando o diabo.
Senhor, dá um bom sono para o inferno. O sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque deixou de ser prioridade aquilo que deveria ser sua prioridade. O seu devocional, a sua oração, antes de sair da tua casa. Tem gente que a primeira coisa que levanta, já vai lá no fogão fazer meu café. Quando deveríamos desligar a água do café, missionária, e dizer, nem que for 5, 10 minutos, eu vou estar aos pés do meu Senhor. Glória a Deus. Porque quem governa os teus dias e a tua vida é o nosso Senhor, é o meu Senhor. Obrigada. Aleluia. E Ele está nos chamando para viver essa fé, que nos encoraje e nos dá força para vencer a cada dia, e não nos sentimos fracos e fragilizados no dia da luta, da provação. Para erguer a tua cabeça, para você não se sentir mais inferior a ninguém, para você não dizer, eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não tenho nada, e o Senhor está dizendo, eu quero depositar sobre a tua vida se você não tem. Mas o Senhor tem nos chamado, e não adianta pregar 2 Timóteo sem falar de oração, porque o apóstolo Paulo vai dizer que enquanto ele orava, o Senhor trazia as lágrimas de Timóteo para ele em oração, e ele vai começar a escrever. Vai dizer, eu sei que você está fraco aí, só para você entender. Eu sei que você está desanimado, eu sei que é muita responsabilidade para você. Eu sei que está difícil, eu sei que o povo cansa, eu sei que a obra é grande, eu sei que é muita coisa, tem que administrar tudo. Eu sei que não está fácil, Timóteo, mas desperta o dom que há em ti. Lembra que o Espírito de Deus está sobre a tua vida e você não vai se sentir abalado com nada. Olha isso. Se coloque de pé. Isso, filho. É o Senhor. Obrigado, Pai. Maravilhoso, Deus. Vamos orar. Curva a tua cabeça. Fale com o seu Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Honra e glória seja dada a ti, Senhor. Deus, eu sei que muitos passaram por este altar e pregaram e foram mais específicos, Senhor, e conseguiram, Senhor, falar da tua palavra de uma forma detalhada, mais ampla. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. E assim, meu Deus, te pedir, assim como o apóstolo Paulo pediu, Senhor, fortalece as nossas vidas e desperta o dom que há em mim, o dom que há nessa mulher, o dom que há neste homem, o dom que há nesse jovem, nesse adolescente, nesta criança. Senhor, nós te pedimos força, e que de força a força sejamos fortalecidos pelo poder que há no teu nome. Senhor, nós te pedimos, Pai, fortalece, Senhor Deus, esse homem, essa mulher. Senhor, anima, Senhor, encoraja. Que nós não viemos ser frouxo, medroso, covardes, mas que nós viemos nos colocar, Senhor, na brecha, na oração, confiar, Pai, porque a tua palavra diz que tudo que pedimos crendo receberemos. Senhor, muda essa história, o quadro, Senhor Jesus. Deus, nós queremos ser animados pelo teu Espírito. Desperta-nos nesta noite, que o maior avivamento venha acontecer no Jardim Palmira, no Jardim Fontales, no Jardim Renzo. Que o maior avivamento que acontecerá no Brasil aconteça em nós, Senhor, porque queremos ser avivados, queremos orar como nunca oramos, queremos cantar como nunca cantamos, queremos entregar a ti o melhor como nunca antes entregamos. Senhor, nos fortalece, que a partir de amanhã, esse homem, essa mulher, cada um que está me ouvindo, Senhor, venha voltar, Senhor, a te buscar como prioridade, e que o nome do Senhor seja glorificado. E eu agradeço a minha linda e rica oportunidade, e as palmas engrandecem o Senhor.